Seu carro falhou, acendeu a luz da injeção, o mecânico falou, vamos passar o scanner e te cobrou R$ 150 por isso. Mas espera aí, ele te mostrou o laudo? Algum código de erro? Se a resposta for não, você pode ter caído em um dos golpes mais comuns das oficinas. Se já passaram essa para você ou conhece alguém que caiu, comenta aqui embaixo. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal Enganacar e ativa o sininho, porque aqui a gente te ensina a não ser feito de bobo. Era uma manhã comum quando o Henrique deu partida no carro para ir ao trabalho. Mas assim que olhou para o painel, lá estava ela. A temida luz de injeção eletrônica acesa. O coração acelerou. O motor até funcionava, mas parecia instável. E a dúvida começou a corroer sua tranquilidade. Será que é grave? Será que vai quebrar de vez? Como qualquer motorista leigo, ele decidiu parar na primeira oficina da avenida. O mecânico, de aparência confiante, ouviu o relato, assentiu com a cabeça e soltou a frase que parecia tranquilizadora. Vamos passar o scanner para ver o que é. Henrique suspirou aliviado. Afinal, hoje em dia tudo é tecnologia, certo? Scanner automotivo, diagnóstico rápido, fim do mistério. Mas o que ele não sabia é que, a partir daquele momento, ele estava prestes a pagar por um serviço que talvez nunca fosse feito de verdade. E esse é só o primeiro passo de um golpe que afeta milhares de brasileiros diariamente. E quase sempre começa com uma simples luz no painel. Henrique aguardava enquanto o mecânico dizia, vou pegar o scanner. Mas em vez de um aparelho profissional, ele voltou com algo que parecia mais um celular com cabo. Sem mostrar a tela, conectou no carro e ficou ali por alguns minutos, olhando sério. Nenhum barulho, nenhuma explicação. Depois, sem imprimir relatório, sem mostrar códigos, ele simplesmente declarou: seu carro está com problema grave na central. Provavelmente vai precisar trocar o módulo. Henrique ficou em choque. De um momento para o outro, a luz de injeção virou um problema de milhares de reais. Mas, e o diagnóstico? Cadê o laudo? A imagem? O relatório? Nada. Nenhuma evidência. Apenas palavras. E é assim que muitos motoristas caem no golpe. Pagam por uma leitura de scanner que nunca é feita de verdade ou é usada apenas como desculpa para empurrar reparos inexistentes. Confiam na tecnologia, mas ela não é mostrada, apenas usada como argumento de autoridade. Henrique, ainda tentando entender o tamanho do suposto problema, pediu o laudo do scanner. Afinal, era só imprimir ou mostrar na tela, certo? Mas o mecânico desviou. O scanner aqui é técnico, não imprime, mas pode confiar, eu já vi esse defeito antes. E foi aí que a pulga atrás da orelha apareceu. Como confiar em algo que você não vê? Cadê o código de erro? A descrição do problema? A verdade é que muitos motoristas como o Henrique acabam aceitando diagnósticos verbais, acreditando que a oficina está sendo honesta. Mas a realidade é outra. O scanner é vendido como um serviço profissional, mas muitas vezes não é usado corretamente, ou sequer é ligado. O cliente paga por algo que deveria gerar um documento técnico, mas sai apenas com uma história mal contada. A confiança se torna a maior arma de quem lucra com a dúvida. E enquanto o laudo não aparece, a conta só cresce. Minutos depois do suposto diagnóstico, o mecânico voltou com a sentença. Henrique, se você continuar rodando assim, vai danificar a central inteira do carro. E aí, meu amigo, o prejuízo vai ser muito maior. E então, entregou um orçamento. R$ 2.470 para trocar o módulo da injeção, reprogramar a ECU, limpar os bicos e, claro, passar o scanner completo. Henrique ficou sem chão. Tudo isso por causa de uma luz no painel? Sem laudo, sem imagem, sem explicação técnica? Mas o tom do mecânico era firme, quase ameaçador. Quer arriscar? Pode até parar no meio da estrada. E é assim que o golpe se fortalece. Coloca o cliente contra o medo.
Inflam o orçamento com serviços que não são necessários, criam um senso de urgência e colocam a culpa no carro, nunca na falta de transparência. É nesse momento que muitos motoristas cedem, porque não entendem de mecânica, porque têm medo, porque estão sozinhos. Henrique respirou fundo e tentou adiar a decisão. Será que não dá para só apagar o erro e ver se volta? Perguntou, ainda inseguro. O mecânico sorriu, mas logo rebateu com uma frase ensaiada. Posso até apagar o erro, mas não resolve. É como varrer sujeira para debaixo do tapete. Eu, como profissional, recomendo fazer o serviço completo. Depois não diga que eu não avisei. Esse é o momento onde o golpe ganha um tom de conselho de amigo. A pressão muda de tom, de agressiva para protetora. O mecânico não impõe, apenas recomenda com responsabilidade. Usa palavras como ética, prevenção, segurança, tudo para empurrar serviços desnecessários como se fossem a melhor escolha técnica possível. Henrique começou a se sentir encurralado. Afinal, quem era ele para duvidar? O scanner já havia sido passado. O problema parecia grave e o mecânico se dizia apenas preocupado. O que parecia ajuda era o golpe se consolidando. Sem perceber, Henrique foi conduzido até a armadilha final, a urgência. Se quiser, já posso começar agora. A peça está aqui na prateleira, a gente mata isso rapidinho, disse o mecânico já abrindo o capô. Sem orçamento assinado, sem peça mostrada, sem foto, sem vídeo, só a palavra dele. E tempo. 0 para pensar, comparar, pesquisar. Esse é o padrão de muitas oficinas mal intencionadas. Agir antes que o cliente consiga refletir. Porque se der tempo de pesquisar no Google, de ligar para outro profissional ou de simplesmente esfriar a cabeça, o golpe desmorona. A execução imediata evita questionamentos e torna a fraude mais difícil de provar depois. Henrique, hesitante, pediu para ver a peça velha, caso fosse trocada. O mecânico riu. Claro, claro. Se sobrar alguma coisa, eu te mostro. Foi nesse momento que ele percebeu. Não haveria transparência, não haveria nota fiscal e, provavelmente, não haveria nem a peça trocada. 2 horas depois, Henrique recebeu o carro com um sorriso do mecânico. Tá aí, resolvido. Agora é só rodar tranquilo. Nenhuma peça antiga foi mostrada, nenhum código de erro impresso, nenhuma imagem do scanner. Apenas a palavra dele e uma conta salgada no balcão. O pior, o carro já estava rodando normalmente antes. No fundo, Henrique saiu com a mesma sensação de quem paga por um fantasma. O carro nem apresentou mais falhas. Mas será que era porque consertaram ou porque nunca existiu defeito algum? Essa é a essência do golpe: resolver um problema que nunca existiu. O cliente não tem como confirmar, não vê a peça trocada, não entende os códigos e confia na autoridade de quem entende do assunto. O carro segue rodando, o cliente acredita que fez o certo. E o mecânico embolsa lucro sobre o medo. Henrique só foi entender tudo dias depois, conversando com outro profissional. Mas o dinheiro? Esse já tinha ido embora, junto com a confiança. Dias depois, Henrique voltou à mesma oficina. Não para reclamar, mas porque agora sentia o carro mais pesado e achava que algo ainda estava errado. Mal entrou e já ouviu. E talvez tenha afetado o módulo, viu? Esses carros são cheios de surpresa. A técnica mudou. Agora o discurso era o da complexidade, do só quem mexe sabe. E claro, do tem mais coisa vindo aí. Sem perceber, Henrique foi jogado em um jogo psicológico clássico. Se reclamar, é porque o carro é problemático. Se voltar, é porque o serviço era necessário. E se quiser garantia, vai precisar pagar por outro diagnóstico. O cliente vira prisioneiro de um ciclo de desconfiança, onde tudo pode ser justificado, menos o que não foi feito. É nessa hora que o medo fala mais alto, o medo de ficar na mão, o medo de estragar mais ainda.
e o medo de parecer ignorante. E esse medo, nas mãos erradas, vira lucro. Henrique já não sabia mais se tinha sido enganado ou se estava sendo difícil. E é exatamente aí que o golpe se fortalece. Henrique aprendeu da pior forma, mas se pudesse voltar no tempo, teria feito algumas perguntas simples que poderiam ter evitado tudo. A primeira: você pode me mostrar o código de erro no scanner? Parece básica, mas é poderosa. Oficinas sérias não só mostram o diagnóstico, elas explicam, traduzem e te deixam participar da decisão. A segunda: posso ver a peça trocada? Todo profissional ético guarda as peças substituídas e oferece ao cliente a chance de avaliar. Quando isso não acontece, ou a resposta vem carregada de desculpas, é sinal de alerta. Outra dica valiosa: faça perguntas específicas sobre o defeito. Se a resposta for vaga ou muito técnica, sem te incluir no raciocínio, cuidado. Pode ser a velha tática de intimidar para convencer. E por último, peça tudo por escrito. Orçamento detalhado, códigos dos erros, peças substituídas. Se houver resistência, fuja. Porque quem esconde é porque tem algo a esconder. Henrique aprendeu que confiar é bom, mas verificar é ainda melhor. Henrique percebeu tarde demais, mas decidiu agir. O primeiro passo? Recolheu todos os comprovantes. Nota fiscal, recibos e até prints das conversas por WhatsApp. Mesmo quando o golpe parece pequeno, documentar é essencial. Toda fraude deixa rastro, e você pode usá-lo. Depois ele procurou o Procon e registrou um relato completo do ocorrido. E mais, fez uma reclamação formal no site Reclame Aqui, alertando outros motoristas sobre aquela oficina. Mas o que mais fez diferença foi contar sua história, exatamente como você está vendo agora. Se você também caiu num golpe parecido, não se cale. Vá atrás dos seus direitos. Denuncie no Procon, nos órgãos de defesa do consumidor e, se possível, compartilhe sua experiência online. Muitos golpes só continuam porque as vítimas sentem vergonha de contar. Mas o silêncio é o combustível desses esquemas. Henrique foi enganado, mas sua história agora protege centenas de pessoas como você.